Alguém que defenda efetivamente a liberdade das mulheres não pode defender o Islão, não pode defender muçulmanos em nenhuma circunstância. Ponto final. Segundo ponto, educação. As crianças, num regime islâmico, não são livres de ir à escola que quiserem. Porquê? Porque a escola é para aprender a Sharia. Ponto final. A Reconquista e o Afonso especificamente é o paradigma disto, que é nós olharmos para uma determinada situação que pode capitalizar likes e visualizações e depois tem o tempo e a disponibilidade para fingir que sou mártir. Outra coisa é só um tipo mal educado a fingir que é mártir. Que na maioria das vezes é alimentada por traidores à pátria portugueses, porque quem está nos altos cargos do Estado, esses sim os grandes traidores, temos que o dizer frontalmente. O português genuíno tem que gostar de amar as outras mulheres e os outros homens no mundo inteiro. É a minha convicção. Pode vir outro dizer aquilo que quiser. A herança de Camões é isto. É navegar os mares nunca antes navegados. Essa paixão é ser português. A partilha de culturas. E bloquear veemente qualquer povo que nos tente tirar isto. E por isso é que não aceito islamizações. Há 1 ano e meio que estiveste cá. Tivemos uma excelente conversa sobre criptomoeda, criptografia. Tiveste-nos a ensinar bastante sobre ciphers, sobre o mundo que muita gente desconhece, como um pioneiro que és. Continuo a ser membro do grupo de contacto com o mercado para o euro digital. Ok. Coisa um bocadinho mais complexa. E muito importante, não é? Que impactará certamente a vida de todas as pessoas, sim. Até porque é um grupo de contacto e um grupo de trabalho constituído no Banco de Portugal, que continua a fazer parte. Mas do ponto de vista executivo e do ponto de vista de ter responsabilidades executivas em algum lado, já não tenho nenhumas. Portanto, estás 100% dedicado a esta nova função? 100% dedicado. Foi algo planeado há 1 ano atrás, 1 ano e meio atrás, um bocadinho depois de ter estado aqui, se calhar, e para mim fez-me todo o sentido conseguir organizar a minha vida para poder estar totalmente dedicado a uma determinada ideia que eu acredito que possa ter imenso sucesso. Mas as coisas também não foram fáceis até aqui, atenção. Foi 1 ano e meio em que tive de fazer muitas escolhas, muito prós, muitos contras, falar muito com a minha esposa sobre como decidir qual o rumo a tomar e depois perceber que, e aí não vou ser hipócrita, com Bitcoin a 120 mil dólares, as coisas todas ficam muito mais fáceis, nós podemos tomar as melhores decisões, enfim, e depois a partir daí foi seguir para aquilo que hoje em dia estou a fazer. Pelo caminho ainda houve umas eleições legislativas que não estavam programadas, portanto essas foi uma surpresa, o governo caiu e ao cair vieram novas eleições. Deu-te mais força ainda para abraçar este projeto? Podemos falar mais à frente sobre isso, mas a experiência de fazer campanha, como eu fiz no distrito inteiro de Santarém, foi uma das experiências mais enriquecedoras dos meus últimos 5, 6, 7 anos de vida. Porque muitas vezes nós, quando pensamos em política, as pessoas têm muita ideia de que as pessoas chegam à política para ir à procura de um determinado tacho ou para ir à procura de algo sem terem que trabalhar para tal. E para mim, até porque eu sempre critiquei isso nos outros e portanto não iria fazer de uma maneira diferente, o que eu acredito é sempre, eu não quero que ninguém me entregue nada gratuitamente, eu não quero nenhum cargo por nomeação, o que eu quero é 100% trabalhar para merecer determinado cargo. E muito dificilmente, ou tu ou outra pessoa me vão ver alguém num sítio em que fui nomeado, em que me deram esse posto, por um motivo qualquer. Portanto, eu não quero absolutamente nada dado, nada oferecido, o que quero é trabalhar sempre para merecer determinada posição. E no caso do Distrito de Santarém foi muito interessante, muito cansativo, super exigente, porque o Distrito de Santarém é um distrito muito grande, portanto vai desde o sul de Benavente, Santo Estevão, Pancas, até ao norte, a Ferreira dos Ézeres, Mação, Ourém, passando pelo epicentro turístico de Fátima, que pertence a Santarém, passando pela cidade templária de Tomar, passando pelo centro de Santarém, onde os calabitanos têm também uma cultura muito própria. Portanto, foram 2 meses, onde o que é que aprendi? Primeiro, a organização de uma campanha, a parte logística e a parte operacional. Também tive a oportunidade do presidente da Distrital me dar essa oportunidade e eu abracei-a totalmente.
Portanto, dedicação total e incondicional. E depois, estar no terreno. Falar com as pessoas, conhecer as pessoas. E nós, quando eu venho do setor tecnológico, uma série de anos no estrangeiro, relacionado com outro tipo de cultura, outro tipo de mentalidade, quando tu depois chegas ao Ribatejo, há um choque cultural, mas esses choques é provavelmente das coisas que eu mais gosto de fazer na vida. É sair exatamente do ambiente onde eu estou confortável para um ambiente onde não é que esteja desconfortável, mas não conheço. E, portanto, a necessidade imediata de estudar a fundo os temas, de conhecer os temas, de ler sobre os temas, de falar com as pessoas muito tempo sobre os temas e não apenas aquele tradicional abraço ou cumprimento e as pessoas dizem qualquer coisa e os políticos respondem sim, tem toda a razão e depois seguem caminho. Não, a ideia foi mesmo falar com as pessoas, estudar o máximo possível e depois pensar nas soluções para os problemas. E que são problemas diferentes daqueles que eu tive nos meus últimos 10 anos de carreira profissional. Fred, antes de afunilarmos aí, Uhum. tenho duas questões, ou se calhar uma central, que é, quando nós nos conhecemos e falámos sobre o Bitcoin, havia um posicionamento bastante vincado sobre a descentralização do poder económico, não é? Vendo-te agora neste posicionamento mais político, mais centralizado, o que é que não é o que é que te fez mudar, porque se calhar até não mudaste nada, mas para mim, e se calhar para outras pessoas, há aqui alguma coisa bastante diferente aqui nestes dois posicionamentos. Eu não tenho tido muito backlash em termos de redes sociais, da comunidade que me seguia para agora. Ainda bem. Mas tenho ali, enfim, algumas pessoas exatamente que levantam esse mesmo tema. Não mudei absolutamente nada. Portanto, a minha visão é exatamente a mesma. Aquilo que as pessoas às vezes não percebem, e especialmente aqueles que estão numa linha mais radicalizada, é que nós, para mudarmos alguma coisa e transformarmos alguma coisa, nós temos que nos integrar e fazer parte das coisas. Vou voltar atrás 15 anos na minha vida. Eu, quando fundo uma associação numa determinada área em que toda a gente desconhecia, eu tive esse backlash. Porquê? Porque isto é um movimento libertário e um movimento à parte e não pode estar integrado. Errado. Tem que estar integrado, porque nunca crescerá se não estiver integrado. E vão haver pessoas que vão continuar a dizer o contrário do que eu disse agora. Mas essas pessoas nunca vão sair de um computador para terem o trabalho de contribuir alguma coisa para o bem da humanidade. Essas pessoas, muitas das vezes, odeiam-se a si próprias. Portanto, o que a mim me interessa é, eu acredito num determinado paradigma económico e num determinado modelo meritocrata social. Eu, para poder implementar aquilo que eu penso e aquilo que eu acho que é correto para a sociedade, eu tenho que me envolver e disponibilizar-me para ir fazer isso. Se por um lado podem haver temporariamente incoerências, sim, não há outra forma. E está tudo bem. E está tudo até bem. Cresces com isso, não é? Cresces com isso, assumes isso, vives isso e obrigas-te a conhecer pessoas e a interagir com pessoas que veem o mundo se calhar de uma forma completamente diferente da tua. E tu cresces e aprendes com isso. Como é que tu estás a ver o espectro geral da sociedade em Portugal? Como é que tu estás a ver a governação que nós temos? Falaste há pouco e bem que houve uma queda e isso impulsionou também esta tua vinda para esta esfera política. Como é que tu estás a ver o que se passa? Portanto, nós atingimos um pico máximo de insanidade mental na sociedade há um ano atrás. Acho que estas últimas legislativas começam, portanto, utilizando a ideia de candlesticks, não é? E de gráficos para cima e para baixo. Que é uma coisa que tu percebes perfeitamente. Exatamente. Portanto, nós tivemos um pico de 10 anos, onde, por exemplo, o ex-ministro da Educação, João Costa, foi um dos big pumpers, se quisermos dizer assim, de insanidade mental. Portanto, tiveste uma vela a subir. O que aparentemente podia ser positivo, neste caso é negativo, loucura não é? total, exatamente. Pronto. E agora estamos a fazer uma correção para pôr isto como deve ser. Portanto, as pessoas puxaram a sociedade a determinados limites. Vou dar contexto. Quando eu vejo e coisas que do ponto de vista íntimo me mobilizam imediatamente para dizer eu quero ser um soldado da sociedade,
que vai impedir esta depravação, este degredo absoluto em que estamos a entrar. Vou dar um exemplo paradigmático. Quando nós temos temas da identidade de género, onde já não estamos para lá apenas e só de querer endoutrinar crianças de 4, 5, 6 anos sobre temas sexuais que são para ser debatidos 15, 16, 17 pós-puberdade. Mas já temos homens adultos, homens vestidos de mulheres, travestis, a quererem tomar hormonas e químicos no seu corpo para adotar um bebê e dar-lhe leite de mamas que não são mamas femininas, nós estamos a enlouquecer. E numa pessoa como eu tenho este modo, não vou dizer de raiva, mas de Indignação. E de imediato movimento social para dizer eu não quero isto na minha sociedade e vou dar o meu contributo para garantir que isto não passa dali. Portanto, quando nós temos homens a querer dar mama a bebés adotados e alguém do espectro da saúde científica, saúde física e saúde mental aceita que um homem injeta hormonas no corpo e a seguir vai dar isso a um bebê para ele beber, que é algo contra a natura, na verdade, não é? Não é contra a natura. É atividade criminosa para mim. Estamos a entrar num limite da sociedade que eu acho que as pessoas minimamente sanas têm que se mobilizar para impedir que isso aconteça. Este descontrole faz parte de uma estratégia mais à esquerda de conquista de voto, de tomada de poder? Não, porque aquilo que se prova depois do ponto de vista estatístico é que estão praticamente em extinção. Portanto, a vida e a sociedade, elas normalizam-se ao longo do tempo. Portanto, a história diz-nos e ensina-nos que todas as vezes que determinados movimentos puxam as coisas a determinado extremo, isto depois há aquilo que se chama o natural balance, não é? E, portanto, aquilo que eu hoje represento e a força política que eu represento não é mais do que um contraditório natural para voltar a pôr a sociedade num estágio e num estado que seja saudável. Fizeste-me pensar numa coisa interessante, Fred. Estávamos muito a um extremo, não é? E tu dizes que vens representar algo que vem equilibrar. Será que para equilibrarmos este extremo todo que está aqui, é necessário virmos também um bocado demasiado a outro extremo para que as coisas depois se ajustem com negociação? Estamos num extremo tão longo, certo. É lógico que tu precisas de um abanão sólido, pujante e forte. Isso não há dúvida alguma. Agora, eu não acho que seja nesta geração que esse outro extremo da direita possa eventualmente aparecer. Portanto, esta geração, esta década, será uma década de repor a normalidade e não uma década de puxar para o extremo da direita. Isso não quer dizer que, do ponto de vista da análise política, na década subsequente isso não possa acontecer. Eu até admito que sim, mas atenção, a história também nos ensina que existe uma permanente oscilação entre extremos. Agora, é cíclico. Totalmente cíclico. Agora, podemos olhar quase como olhamos para os alvos da Bitcoin, não? 100%. Portanto, estamos a falar de ciclos da sociedade, ciclos da história, e se nós formos olhar desde que a pré-história termina e onde a história começa, nós vamos perceber que sempre existiram estes ciclos. Agora, nós não estamos num contraciclo onde vamos para o oposto onde estivemos. Não. Nós estamos apenas só neste momento a normalizar. E atenção, falta-nos muito tempo para voltarmos à normalidade e vamos precisar, se calhar, mais 2 ou 3 legislaturas para podermos corrigir o extremo na educação, na imigração, até na própria saúde, onde nós fomos. Portanto, vai-nos dar um bocadinho de trabalho, mas eu acho que é um apelo interior quando Deus, ou a sorte, ou a nossa coragem, aquilo que quisermos pôr, ou um misto entre os três, nos deu determinadas condições. Acho que não nos devemos acomodar a determinado sucesso excepcional que tivemos na nossa vida. Acho que temos o dever moral e ético de devolver alguma coisa à sociedade, e esse apelo interior eu sempre o senti. Fred, deixa-me pegar numa das temáticas que tu mencionaste agora, que é a imigração, para contextualizar isto que estamos a dizer.
diria eu que se calhar estávamos demasiado permissivos na questão da imigração. Falamos em imigração descontrolada, portanto é porque se calhar fomos mesmo demasiado permissivos e que a lei permitiu que houvesse este descontrole, e agora neste momento estamos a fazer se calhar algo contrário, que vai se calhar um bocadinho, como estava a dizer-te há pouco, no outro extremo, tanto é que até o próprio Marcelo se mostra indignado com essa situação de legislar a imigração da forma como estamos a fazê-lo. O que é que se este não é o melhor exemplo que temos do descontrole para a não quase aceitação de imigração em Portugal? Para tentarmos depois encontrar aqui um meio termo que é, vamos então legislar isto de forma correta e balizar de que forma é que podem ou não ter nacionalidade, permanecer em Portugal, o que é necessário para realmente pertencer. No tema da imigração, há muitas pessoas reacionárias e reativas ao problema. Existiu, na minha opinião, pouca reflexão e pouco pensamento quase filosófico sobre a origem do problema e as potenciais soluções. Nós sempre tivemos a força, a tenacidade de defender muito bem o nosso território e de proteger muito bem o nosso território. Aliás, relembro que é Dom Afonso Henriques, na fundação do nosso país, que tem um primeiro propósito de guerra santa negociada com o Vaticano, de se comprometer em troca do Vaticano reconhecer que Portugal era um país, expulsar os muçulmanos da nossa terra. E aqui é que está o conflito. E as pessoas, quando estudam esta matéria, como é que nós relacionamos o povo que expulsa os muçulmanos da Península Ibérica com o povo que a seguir vai fazer filhos nos 4 cantos do mundo? E é isto que muitas vezes as pessoas não conseguem compreender a diferença, porque parece que temos que estar no extremo em que só expulsamos muçulmanos e depois há um outro lado que parece estar no extremo que só faz filhos com toda a gente. E não. Nós, ao longo de séculos, fomos o povo que conseguiu ter esse equilíbrio entre as duas coisas. E porquê? Porque uma coisa é nós termos uma matriz cristã e uma matriz linguística e uma matriz cultural e relacionarmos e interagirmos com outros povos que também a têm ou a querem abraçar. Outra coisa é nós termos que interagir com um povo que esse povo tem o objetivo de nos subjugar e de nos colocar reféns de uma coisa chamada Sharia, lei islâmica. Publicamente divulgada por eles e assumida que é do seu interesse. E isto é o que as pessoas muitas vezes não compreendem. Ao contrário de nós, que conseguimos evoluir para poder ter um Estado laico, mas de matriz cristã, ou seja, as leis da República e do Estado de Direito são respeitadas e a religião vive perfeitamente integrada com a nossa Constituição e com o nosso Código Civil. Na questão de um país islâmico isso não funciona assim. Ou seja, a ideia de Constituição ou a ideia de Código Civil ou de Código Penal ou de Estado de Direito num Estado islâmico é secundário. É secundário. Porquê? Porque é o Alcorão que governa toda e qualquer ação na sociedade, seja do Estado, seja do indivíduo, a caráter público ou particular. E é por isso que nós não podemos aceitar que os muçulmanos ganhem poder no nosso território. Porquê? Porque o conflito vai ser sempre a religião prevalece sobre as leis. Exatamente, porque para eles existe um propósito religioso que para nós nunca existiu. E esse aqui é que está o conflito. Portanto, o que é que o Partido Socialista nos últimos 15 anos não conseguiu entender? Foi esta pequena diferença quase antropológica da nossa Portugalidade. É que nós temos relação com o mundo respeitando e fazendo respeitar uma determinada ideologia. No caso dos muçulmanos, o que eles querem é apenas só conquistar-nos, não é estarem integrados. E porquê é que para mim é preocupante? E mais uma vez, o que é que me move? Portanto, voltando a esta ideia de apelo interior, às causas que nós defendemos. As causas são claras no que diz respeito aos muçulmanos. É que existe uma série de vitórias que nos últimos 100 ou 200 anos nós tivemos a nível social, vitórias essas que num regime muçulmano, islâmico, perdem-se imediatamente. Vou dar 3 exemplos. Direitos das mulheres. As mulheres
numa sociedade muçulmana, podem vir contar aquilo que quiserem, da maneira que quiserem. Alguém que defenda efetivamente a liberdade das mulheres não pode defender o Islão, não pode defender muçulmanos em nenhuma circunstância. Ponto final. Somente se o fizer. Segundo ponto, educação. As crianças, num regime islâmico, não são livres de ir à escola que quiserem. Não há Régio Emília, não há movimento de escola moderna, não há movimento artístico, não há uma série de coisas. Porquê? Porque a escola é para aprender a Sharia. Ponto final. As leis do Alcorão e aprender a escrever árabe, etc, etc. Ponto final. Mas vamos à terceira questão, que tem a ver depois com as relações comerciais do desenvolvimento económico. É que enquanto nós vivemos numa sociedade livre do ponto de vista económico, economia de mercado, o Estado a imiscuir-se, se calhar em demasia, num modelo socialista na sociedade, mas ainda assim nós temos a liberdade de estabelecer negócio com quem quisermos. No Islão não funciona assim. Portanto, a comida está condicionada à carne halal e uma série de outros negócios estão condicionados de maneira a que os muçulmanos giram sempre o seu património económico entre eles e nós sejamos apenas e só um provedor daquilo que eles não têm para se poderem aproveitar. Freire, deixa-me acrescentar que também, a par dos direitos das mulheres, também não há os direitos LGBT. Nos direitos, quer dizer... Os LGBT não têm movimento sequer para se expor. Uma vez mais, neste extremo que já identificamos de esquerda, torna-se incoerente, porque muitas das vezes uma das consequências que o extremismo tem é tornar-se incoerência em si própria. Porquê? Porque exatamente por afunilar tanto, deixa depois conseguir gerar raciocínio lógico com determinadas outras áreas. E uma delas é exatamente aquela que tu identificaste. Eu não consigo perceber como é que Mariana Mortágua defende a Palestina. E eu percebo a questão da Palestina do ponto de vista da guerra e das crianças, da guerra, etc. Mas depois estamos a falar de um povo que está a sofrer realmente com os judeus, não há dúvida, e com os israelitas, mas que eles próprios, do ponto de vista do respeito pelos direitos humanos, contam zero. Portanto, ali estamos mesmo naquilo que é mais negativo, estamos no fundo da sociedade, que é quando nem judeus, nem muçulmanos conseguem garantir direitos humanos respeitados e a Carta Internacional dos Direitos do Homem valer alguma coisa naquela zona do mundo. Portanto, eu não consigo ter uma posição totalmente a defender a Palestina ou totalmente a defender Israel, porque de ambos os lados temos coisas tão bizarras, tão macabras, que aquilo precisava mesmo de um reset total em ambos os lados. Lógico que Israel tem todo o mundo tecnológico que investiu e que desenvolveu e que tem esse mérito, e acima de tudo o que é preciso é termos uma consciência enquanto nação de nos sabermos proteger e não apenas e só estarmos sempre abertos a tudo e a todos. E uma vez mais vou citar José Armando Saraiva. Era muito claro para José Armando Saraiva que Portugal, e vou citar, seria sempre o subalterno da Europa. E esta é provavelmente uma das heranças mais pesadas que nós temos em estar integrados na zona euro e termos Schengen a funcionar. Porquê? Porque ao contrário do que muitas vezes as pessoas pensam, que nós temos o direito total sobre as nossas fronteiras, nós assinamos um tratado de livre circulação de pessoas e bens, o que faz com que a herança por estarmos integrados no sistema europeu é que tudo entra e todos estes modelos que nós hoje pensamos em reverter têm depois uma barreira que se chama União Europeia que nós também precisamos de combater. Portanto, nós temos neste momento decisões internas para tomar, mas temos que pensar em deixar ser os subalternos da Europa. Foi que ainda é importante para nós. Nós também beneficiamos e crescemos com isso. Teremos que fazer um outro podcast para percebermos se isso, os prós e os contras. Então deixa-me só terminar isto. Acho que há uma parte de herança cultural, de disciplina, que o nosso país evoluiu muito em ter contacto com uma liderança alemã, que foi basicamente aquilo que aconteceu ao longo destes anos. Acho que progredimos como país e uma forma de nós analisarmos isso de forma muito simples é olharmos para Portugal há 30 anos atrás, era uma espécie de como o Brasil funciona hoje. Com todo o respeito pela comunidade brasileira, mas a desorganização, a tentativa de aproveitamento, a chique-espertice, os biscates, a economia paralela,
acho que ainda hoje há muitos problemas aqui, mas Era uma terra sem lei. evoluímos com a disciplina que a Alemanha e em certa parte a França nos inspirou. Há muito para fazer, mas hoje acho que estamos mais próximos da disciplina alemã do que estamos da indisciplina dos nossos palopes. Pronto, se quisermos assim. O que é que tu achas e vês de positivo ou negativo dos movimentos, por exemplo, como a Reconquista? Porque nós falámos aqui de duas coisas importantes, que é a imigração descontrolada e falámos também aqui sobre as religiões, no caso até da muçulmana, e recordo-me bastante bem de ter visto uma coisa que a mim me deixou pessoalmente transtornado em ver que havia um valor altíssimo de dinheiro público para o financiamento de uma mesquita, diria eu, Samora Correia. Samora Correia. E o movimento Reconquista, por exemplo, que tem feito o trabalho para muitos desordeiro, mas se calhar, que é como eu te disse há bocado, que é se um extremo está a funcionar de uma determinada maneira, se calhar às vezes temos que ir para outro. E até diria que o Afonso e a Reconquista neste tempo... Eu acho que eu estou no outro extremo. O outro extremo, mas nem diria que sejam dos mais problemáticos. Mas isso depois já é uma questão de análise diferente. Deixa-me antes comentar a parte da Reconquista, porque quero fazê-lo, até porque acho que do ponto de vista moral, acho que devo fazer. Sabes que nós, hoje em dia, o mundo digital catapulta alguma perigosidade. Diria muito até. Qualquer pessoa que identifique, digamos, um ignition point, um ponto de ignição social, e tenha a disponibilidade para se alavancar nele, torna-se depois minimamente famoso, porque há um grupo de pessoas em casa que se identifica com esses valores, esses princípios, mas não tem a coragem de vir para a rua fazer aquilo. Portanto, o tipo que vem fazer isso na rua torna-se quase um pequeno herói para esse grupo de pessoas. Sem dúvida. Independentemente da causa fazer ou não sentido. Eu acho que a Reconquista e o Afonso especificamente é o paradigma disto, que é nós olharmos para uma determinada situação que pode capitalizar likes e visualizações e depois tenho o tempo e a disponibilidade para fingir que sou mártir. E eu aprecio muito os verdadeiros mártires, mas uma coisa é um verdadeiro mártir, outra coisa é só um tipo mal educado a fingir que é mártir. Eu não vejo a sociedade assim, eu lamento. Eu vejo a sociedade com um bocadinho mais de temperança, não tendo necessariamente que ser manso. E quando nós tentamos puxar as coisas para o outro extremo, é onde depois podemos acabar, é num extremo pior do que o extremo em que estávamos. Portanto, eu aos 43 anos, eu já não tenho 20 e poucos como o Afonso, tenho um bocadinho quase o dobro da idade dele. Se calhar, se vivesse neste mundo com 20 e poucos anos, admito que veria o mundo como ele vê hoje. Mas vou-te dizer aqui a parte mais bizarra. Uma das pessoas que circula com ele, não vou dizer quem é, não interessa, mas para tu veres o quanto isto muitas vezes é perverso e totalmente incoerente. Na manifestação que nós organizámos e fizemos em Samora Correia por causa da construção da mesquita, e portanto vou lá chegar à mesquita, nessa manifestação o Afonso esteve lá, mais uma série de pessoas, e uma das pessoas, eu olhei para a cor dele, e tu sabes, é público, tenho uma mulher africana, ou com sangue africano, minha sogra mesmo de Angola, eu olhei para a cor do miúdo, pá, e aquela cor fez-me um bocadinho confusão, quer dizer, num tipo da Reconquista, ver um miúdo com a cor de Angola ou de Moçambique, não sei se aquilo me fazia sentido. E eu disse-lhe, ouve lá, onde é que tu foste buscar essa cor? Disse, meu pai é moçambicano. Dá-me vontade de rir. Tu quer dizer, o meu amigo está aqui a falar na remigração, que é o que vocês querem. É mandar as pessoas que não têm a cor que vocês entendem, o Pantone, também já podemos falar sobre isso a seguir, a cor que vocês entendem que não pertence aqui, vocês devolvem ao país de origem, que é o que vocês querem fazer. E tu tens um pai moçambicano. Sim, sim. Então, e quando vocês forem um dia governo, o que é que vais fazer? Eu mando logo o meu pai de volta para Moçambique. Não disse isso. Não, ele disse isto, garantidamente. Eu mando logo o meu pai para Moçambique. Eu disse, então, mas olha, mas vamos fazer o seguinte, quando eu for governo, se eu fosse pela tua lógica, tu vais também para Moçambique. E responde-me ele assim, se tiver que fazê-lo pela pátria, eu vou também. Quer dizer, entramos aqui no nível de demagogia, volto a dizer,
estudando verdadeiramente o tema e debatendo com eles os temas com profundidade, percebemos que estamos mais a surfar uma onda de ser famoso na internet, ali com uma espécie de Dom Afonso Henriques, de um mártir pseudo-impotente, mas que tem likes, de outros impotentes em casa, que não se movem, mas que é fixe pôr likes e tal, do que propriamente um movimento que foi filosoficamente pensado com alguma lógica. Portanto, do ponto de vista da coerência, eu tento que todas as minhas opiniões e formalização de pensamento crítico sejam coerentes. Sejam alinhados. Quando nós temos um tipo que o pai é moçambicano e ele anda metido nisto contra o próprio pai, sem perceber que ele nasceu aqui, que ele estudou aqui, que ele tem saúde paga aqui, porque o país abraçou os retornados no final de uma guerra para cá e que no final somos todos portugueses e ele é tão português como eu, começamos a perder a noção de tudo. É lógico que há um grupo, uma facção racista que eu jamais aceitarei fazer parte em nenhuma circunstância, até porque tenho uma filha com sangue africano e seria ridículo eu alguma vez dizer o que este rapaz disse sobre a sua ascendência ou a sua descendência, e isso não tem nada a ver com o problema de imigração. O problema de imigração está totalmente identificado. São as máfias organizadas, Bangladesh, Índia, etc, etc, que trazem pessoas para aqui para vir viver na Europa, e digo-te mais, essas pessoas muitas vezes são aqui escravizadas. E eu não aceito escravidão em nenhuma circunstância. Portanto, os ingleses foram os primeiros a abdicar da escravatura, nós abdicámos da escravatura, e eu não quero viver num país que tenha escravos. Hoje, nós temos que olhar para este problema como um problema onde uma grande parte destas pessoas que vêm para cá, vêm porque venderam os seus bens no país de origem para pagar e sustentar uma máfia que, na maioria das vezes, é alimentada por traidores à pátria portugueses, porque quem está nos serviços de finanças, quem está nas juntas de freguesia, quem está nas câmaras municipais, quem está nos altos cargos do Estado, Pactua com isso. são portugueses, esses sim os grandes traidores, atenção, e nós temos que o dizer frontalmente, esses sim os grandes traidores, que em troca do dinheiro que recebem por suportar essas máfias, a seguir, essas pessoas vêm para cá viver em condições subhumanas. Vivem 30, 40 num apartamento. E nós muitas vezes revertemos isto tudo ao contrário, como se as pessoas sejam o problema. Isto não há espaço para essas pessoas aqui. Nós não temos capacidade de acomodar essas pessoas aqui. Só as acomodamos porque temos um governo corrupto na alta esfera do Estado, que legisla a lei para que depois nos setores intermédios e de base as máfias se alimentem todas à conta de trazer essas pessoas para cá. E esse é só o problema. Portanto, é corrupção em larga escala, onde na alta esfera do Estado o legislador legisla a dizer que é possível e depois nos níveis intermédios e nos níveis base, tudo corrupto para que essas pessoas venham para cá, muitas das vezes para serem escravizadas. Isto é uma espécie de escravatura moderna que nós temos aqui. Portanto, que o que eu gostava, para mim, a visão de sociedade não é andar a fazer o que o Afonso faz. É pegar, de facto, tem que haver um propósito de bloquear a entrada a mais pessoas, ponto final, mas não é por eu me achar, como sou branco de olhos azuis, eu sou geneticamente superior ou tenho mais direitos, seja quem for. Eu tenho mais direitos enquanto português, porque isto é Portugal, sem dúvida. E se nós tivéssemos capacidade de desenvolver a nossa economia, o nosso tecido económico, importando mão de obra qualificada, estamos de acordo. Agora, estas pessoas, o problema é que não vêm para cá como mão de obra qualificada. Estas pessoas vêm para cá para serem escravas, muitas vezes, de portugueses. Mas, Alfredo, há malta que não tem o tempo, a disponibilidade e a coragem, às vezes, para defender alguma ideia, algum propósito que tenha, neste caso da imigração descontrolada, e ver o Afonso naqueles cortes que aparecem nas redes sociais, é muito fácil dizer assim, parabéns, muito bem, gostaria de fazer o mesmo, mas não tenho a oportunidade e tu estás a fazê-lo muito bem e se calhar ainda vais levar uns chapos na cara, não vou ser eu, vais ser tu e vais levantar uma voz sobre um tema. O movimento Reconquista, como outros movimentos, que se calhar até como um Chega no início, para ganhar corpo,
para ganhar volume, para ganhar voz, às vezes precisa de se aliar e de permitir certas determinadas pessoas que não são dentro do alinhamento que eles querem. Às vezes é necessário. Podemos simplificar à escala de pantones. Posso dizer isto, foi na noite das eleições legislativas. Houve uma altura que entrava em vários Twitter Spaces, o Twitter é a minha rede favorita, porque é a rede que tem verdadeira liberdade de expressão. E Foi uma selva, não é? Ainda bem, isso é que é a liberdade. Portanto, a liberdade é nós dizermos aquilo que pensamos e assumirmos as consequências disso. A única coisa que eu gostava era que o Twitter tivesse, e tem, digamos, uma secção totalmente dedicada a pessoas que põem a sua identidade, que é para a consequência de tudo aquilo que nós dizermos, temos responsabilidade civil sobre isso. Estás a falar um bocadinho de Mário Machado? Não. Não, estou a falar de demasiados anónimos. É demasiado fácil o Twitter criar um nickname para difamar, para dizer tudo e mais alguma coisa de forma inconsequente. Tu achas que deve ter uma penalização, então? Não é penalização, é mais do que isso. Este é o meu posicionamento e se quiser levar preso, que me levem. Exatamente, exatamente. Portanto, a pessoa que defende a causa e vai preso por ela, sim senhor, pronto. Assumiu. Podemos criticar o motivo e podemos dizer, olha, foi bem preso, mas no limite é uma pessoa muito diferente. Não queiramos comparar o tipo que dá a cara e vai preso pela sua causa, atenção, versus os tipos que estão a destilar ódio na internet atrás do anonimato. Quer dizer, estamos a falar do 8 e 80. Do documentário. Exatamente, só quero ser desagradável. Mas vou dar um exemplo ainda sobre este tema da cor, e por isso é que para mim, repara, o Chega, concordo que numa primeira fase o Chega teve que se posicionar em ir pegar em causas mediáticas e, um tanto ou quanto, até que poderiam ser classificadas como populistas. O facto é que a história, 6 anos depois, nos está a dar razão que as causas não eram populistas e deviam ser mediáticas, porque fomos nós que andámos há 2 anos atrás a fazer manifestações a trazer o tema da imigração descontrolada. Afinal, agora já toda a gente concorda com o tema da imigração descontrolada. Portanto, há temas que numa fase embrionária são polémicos, mas têm uma lógica de razão para existir. Oh Fred, e acima de tudo, tu és um tipo que tem... abertura mental. Não, e não só. E tens um bom conhecimento para quando Certo. falas das coisas. O que é o português puro? Isso existe. Eu acho que existe. Quando nós falamos em termos ideológicos ou genéticos mesmo? Não, mais uma vez, o tema genético é um tema muito perigoso e a biogenética, sabes que é uma das coisas que eu mais gosto de estudar, porque a minha formação vem das humanidades, não vem da área científica e, portanto, gasto muito tempo a estudar algo que não estudei academicamente. E o tema da biogenética tem um problema muito sério, e vou dizer o seguinte. Há uma determinada ideia sectária, também de outro idiota, que era moreno, de olhos pretos, e eles todos eram assim, mas que diziam que os louros de olhos azuis é que eram a raça apurada. Certo. Mas eles não eram dessa raça. Engraçado. Portanto, mais uma vez, a incoerência não pode ser aceito num discurso minimamente lógico e racional. Se não entramos no domínio da conversa de animal, e isso não é uma conversa que me interessa no meu desenvolvimento pessoal. E a questão biogenética é muito simples. É que quanto mais nós fecharmos determinadas consanguinidades, maiores problemas de saúde nós vamos ter. E, portanto, para mim, quanto mais amplo for o meu património genético, mais sólida é a minha saúde. Esta é uma convicção de suporte científico evidente. Evolutivamente falando, a nossa sobrevivência depende disso. Porquê é que não dependeu disso numa fase embrionária? Porque não havia globalização, não havia facilidade de mobilização, as pessoas não se juntavam facilmente e tínhamos... E nem conhecimento científico para perceber. E tínhamos, de facto, condições climáticas e geográficas que impediam os povos de comunicarem uns com os outros. Por isso é que evoluíram de determinada maneira. A questão é que fomos nós, portugueses, mais uma vez, que viemos desbloquear isto. Portanto, o problema que a humanidade teve durante milhões de anos, fomos nós, portugueses, que desbloqueámos. Mais uma vez, e não quero repetir, mas fomos nós que distribuímos o nosso sangue pelo mundo inteiro. Não veio ninguém aqui dizer que queremos cruzar com as portuguesas e com os portugueses o nosso sangue. Fomos nós que fomos fazer isso. Portanto, o português genuíno tem que gostar de amar
as outras mulheres e os outros homens no mundo inteiro. É a minha convicção. Pode vir outro dizer aquilo que quiser, mas eu não mudo um centímetro desta foi isto ideia. que nós fizemos. A nossa paixão pelo mundo, a herança de Camões é isto. É navegar os mares nunca antes navegados. É ir à procura das ninfas neste mundo inteiro. Onde é que elas estão? Essa paixão é ser português. É a poesia que nos inspira o amor, a compaixão, a integração, a confraternização, a partilha de culturas. Isso é para mim ser português. E a absorção delas próprias. E bloquear veemente qualquer povo que nos tente tirar isto. E por isso é que não aceito islamizações. A minha leitura de Gilianes, de Bartolomeu Dias, de Luís de Camões, de Vasco da Gama, foi sempre de ir à procura daquilo que ninguém tinha. E os muçulmanos sempre nos quiseram bloquear disso. Sempre acharam que nós éramos um povo demasiado liberal, demasiado livre, e queríamos proibir disso. E nós isso não podemos aceitar. Portanto, nós não podemos aceitar de maneira nenhuma um povo que nos tire esta capacidade de ser feliz, esta capacidade de amar. E por isso é que eu tenho muita dificuldade em aceitar movimentos portugueses que venham pelo ódio, pela guerra, pela falta de compaixão, quase converter-nos num povo que não somos nós. Porque eu não me revejo no Afonso. Fred, eu sou português. Só para fechar este tema, deixa-me só perguntar isto. Trouxe ou traz um pequeno benefício algumas ações que eles façam do ponto de vista mídia, Sim, para obrigar as cadeias de televisão, para obrigar os mídia a estarem lá presentes, fazerem barulho e depois sim vir uma voz mais ponderada e reorganizar as ideologias que estão ali muitas vezes à balda? Eu não me acho nada ponderado. Atenção, eu deixo isto de forma clara e inequívoca. Eu não me acho nada ponderado. No final, em relação aos muçulmanos, nós pensamos da mesma maneira. Exato. Portanto, o fim é o mesmo. Exato. A causa e o propósito é que são diferentes. É que eu não acordo para ir perseguir muçulmanos. Eu acordo para perseguir todos aqueles que me tirem a minha liberdade. Nada a ver com cor. Não tem nada a ver com cor. Claro. Eu acordo todos os dias para lutar contra todos aqueles que queiram tirar direitos à minha mulher e à minha filha. Eu acordo todos os dias contra aqueles que queiram tirar direitos de educação a todas as crianças portuguesas. Eu acordo contra todos aqueles que entrem aqui para se aproveitar e não para contribuírem para a sociedade livre que nós sempre conquistámos e ensinámos ao mundo. Mas numa primeira instância não é os direitos que nos estão a tirar, mas sim os recursos. Nós estamos a perder os recursos todos de saúde, Exatamente. educação. Portanto, no final pensamos, habitação. queremos o mesmo fim, temos causas e motivações de realização pessoal diferente. Eu não acho que tenha mais direitos do que seja quem for de interpretar a cultura portuguesa. Mas, como pessoa apaixonada por Portugal, como pessoa que vive todas as festas, romarias, folias que Portugal tem e que desfruta imenso disso, haver alguém, algum povo que venha tirar isso, nós temos que nos armar e garantir que eles estão daqui para fora, que eles vão embora. E agora voltamos novamente a Benavente. Há uma parte engraçada que é as pessoas em Portugal ainda têm muito tribalismo. Isto é, cada região, em Portugal inteiro, em cada região muitas vezes nasce uma legítima força de união onde as pessoas às vezes quase que pensam erradamente que estão fora de Portugal para estarem num país próprio. Isso tem uma parte boa, mas também tem uma parte perversa. A parte boa é claramente a união. A parte perversa é que as coloca numa bolha que as impede de crescer, de se desenvolver e que muitas das vezes depois não questionam porque é que a estagnação existe. Porquê? Estagnaram porque se fecharam numa bolha e não quiseram ver nada fora dali. O meu contributo começa exatamente nessa causa e nesse propósito, ou seja, de conseguir trazer novidade, conseguir trazer motivação e conseguir trazer força a que, não é que a bolha rebente, porque a bolha não deve rebentar, mas trazer outro tipo de conteúdo para dentro dessa cultura que se criou dentro dessa determinada região.
E o Ribatejo é isso. Portanto, o Ribatejo é a primeira frente sem mar que Portugal tem a produzir alimento para a nação inteira. Ou seja, nas zonas litorais é normal o desenvolvimento da pesca e da conquista do mar, ao nível de séculos. Portanto, é consequência natural. Mas para o interior da Península Ibérica, e portanto, à direita do Tejo, a Ribatejo, nós deixamos de ter mar e passamos a ter território continental interior. E o desafio desses povos foi como é que subsistem. E a forma que desenvolveram foi a mais natural. Deixarem de ser nómadas para passar a ser sedentários e cultivarem e viver da terra. Numa zona que é mais seca e mais quente do que as zonas próximas do mar. Isso traz às pessoas uma cultura de enorme resiliência, enorme força e enorme vontade. Onde as mulheres do Ribatejo são verdadeiramente potentes e fortes. Diferentes das mulheres do litoral. Com todo o respeito pelas mulheres do litoral, naturalmente. Mas são mulheres que cultivam a terra, que não têm problema em sujar as mãos. E isso é uma coisa que me apaixona, que é trabalhar. Ainda nesta geração... Nesta geração, totalmente. Não têm problemas em arregaçar as mangas e trabalhar. E, portanto, essa primeira ligação pelo trabalho é uma ligação natural para mim e genuína. A seguir vem a parte de lutar pelo território. Portanto, o tema da mesquita, com tudo o que já expliquei, é fácil de enquadrar. É que eu acordo de manhã e não posso permitir que um povo invasor se queira estabelecer no sítio onde eu decidi estabelecer-me. E onde outros já estão estabelecidos e em paz. Uma das coisas mais importantes que o Ribatejo preservou foram as suas tradições. Foi a sua cultura. E ao contrário do que se passa em Lisboa, onde o Martim Moniz, neste momento, nem uma cruz de Cristo pode ter, porque é ofensivo para os muçulmanos. Portanto, chegamos a este ridículo, o tal extremo que temos vindo a defender. Claro. No Ribatejo isso não tem qualquer razão de ser. E Samora Correia e Benavente, e especialmente Benavente, porque tem uma carta de foral entregue por Dom Sancho I, portanto o primeiro filho masculino de Dom Afonso Henriques, na fundação de Portugal, foi logo o segundo rei de Portugal que definiu que esta zona é uma zona fundamental para um reino. Portanto, quando Dom Afonso Henriques expulsa os mouros, os muçulmanos, daqui para fora, é o filho dele que define logo que Benavente era ultra estratégico. Portanto, não definiu outras zonas, mas aquela claramente foi ultra estratégica. Porquê? Pela capacidade de produção alimentar e pelas pessoas que ali viviam. Portanto, esta parte de cultura preservada é um tema que nós não podemos deixar os muçulmanos infiltrarem-se. E, logicamente, que a outra extrema-esquerda vem dizer, bom, mas isto é um Estado laico. E é exatamente por sermos um Estado laico que não podemos permitir que eles aqui venham. Porque o que eles querem é que isto deixe de ser um Estado laico. Portanto, para Portugal se preservar como um Estado laico, nós temos que garantir que os muçulmanos não se infiltram. Porque a primeira coisa que os muçulmanos vão querer fazer é deixar que isto fazer com que isto deixe de ser um Estado laico para passar a ser um Estado que esteja submisso e que seja regido pela Sharia e pela lei islâmica. Portanto, automaticamente, num dos passos lindíssimo, preservado nas culturas e tradições, que precisa de inovação, precisa de desenvolvimento tecnológico, precisa de combater a info-exclusão, precisa de combater a iliteracia financeira, uma série de coisas, uma série de problemas por esse isolamento. Mas, por outro lado, a solução não são de certeza absoluta os muçulmanos que a vão trazer, antes pelo contrário. Os muçulmanos nestas zonas, e de forma oportunista, querem se fixar. Porquê? O novo aeroporto está anunciado para ali, para aquela zona. Portanto, teríamos no eixo da Nacional 118 uma mesquita que no fim da 118 tem um aeroporto. Portanto, para eles, geograficamente, seria estratégico. Não podemos permitir. Do ponto de vista da invasão, volto a dizer, o desrespeito pelas mulheres. E isto foi um tema interessante, porque em determinado momento houve a oportunidade de haver uma reunião com eles, por nós sermos a força política
ali a mover-se. E o maior partido, este é um facto, o maior partido do Conselho de Benavente é o Chega. As últimas 3 eleições disseram isso. E eu disse, não tenho problemas nenhum em reunir, desde que venha o senhor e mais uma mulher. Ou a sua associação não tem mulheres no poder? Não temos. Pois, claro que não tem. Sabe porque é que não tem? Porque vocês, as mulheres para vocês são inúteis. E eu não me vou sentar à mesa por uma questão de princípio moral e ético. Eu não me sento na mesa com um tipo que não respeita mulheres. Ponto final. Não sento. Com 43 anos, Frederico Jorge Barros Pereira Colasso Antunes não se senta com um agressor de mulheres numa mesa. Ponto final. Eu tenho uma filha. O outro é que tem o pai moçambicano e que vem defender uma coisa contra o próprio pai. Eu não faço isso. Pá, com todo o respeito. Não. E já sabem que se for presidente da Câmara de Benavente, comigo, não. Meu amigo, respeita mulheres, os seus filhos estão na escola, contribui e paga impostos, vamos nos sentar numa mesa, tem tudo de mim. Meu amigo não respeita mulheres, rua daqui. Os seus filhos não vão à escola, rua daqui. Como é que entra em concurso público para um... Não entra concurso público, atenção. Aqui é que vem a parte manhosa. A questão da mesquita com fundos PRR, 300 e qualquer coisa, Exatamente. foi em Palmela. Portanto, isto existe neste momento um processo de islamização de Portugal, da Península Ibérica. Eles sempre quiseram isto. Da Europa iria mais longe. Eles sempre quiseram tirar-nos isto. E não vão tirar. Não podem. Se quiserem estar aqui respeitando as nossas regras, ótimo. Sem as respeitar, fora daqui. Por tudo aquilo que já disse. A questão dos fundos europeus é simples. É que eles concorrem a fundos do Plano de Recuperação e Resiliência pela parte do desenvolvimento cultural, dos centros sociais, de espaços para apoiar crianças, etc, etc. E, portanto, os fundos são aprovados. Mas depois, isto é no papel, depois na prática, o que é que isto traz? Traz uma mesquita. E, de facto, é para apoiar crianças. É para estar a madraça. A madraça é a catequese, para quem não sabe, é a catequese dos muçulmanos. Enquanto nós, os miúdos vão à catequese uma vez por semana, normalmente ao sábado ou ao domingo, conforme é possível, a madraça é obrigatória todos os dias. Os muçulmanos não podem arranjar maneira de tentar compatibilizar isso, mas artes marciais, violino, guitarra, teatro, artes performativas, etc, etc. As crianças muçulmanas não sabem o que isso é. A dimensão de Florença, do Renascimento, é hostil para o muçulmano. E nós não podemos aceitar isso. Então, quer dizer, eu ando-me a esforçar para que Portugal invista mais na arte, invista mais na cultura, invista mais no desenvolvimento daquilo que é o património artístico nacional. E agora eu venho aqui dar fundos europeus, 500 milhões de euros, para se construir algo que objetivamente quer tirar-me isso. Nós estamos doidos. Estamos a enlouquecer. Mas porquê é que isso acontece? Porque nos altos cargos do Estado há alguém que recebe comissões por tudo aquilo que é atribuído. Existem consultoras que se dedicam exclusivamente a isso. E essas consultoras, a ética é de baixíssimo nível. Portanto, não lhes interessa se isto é muçulmano, se isto é agora ressuscitar o Saddam Hussein e virar isto uma ditadura. Isso não lhes interessa. O que interessa, Filipe, é quanto é que eu vou ganhar destes 300 mil euros. E se eu levo 20 ou 30 mil, mãos limpas. E sabes quem são os mais corruptos nesse sistema? Os comunistas. São os mais pagos dentro deste processo. São os mais corruptos. São exatamente os da esquerda. De forma dissimulada. Por isso é que tu te lembras de Robles, etc, etc. Portanto, quando as pessoas atacam as pessoas da direita, repara, há 3 tipos de subsídio dependentes na nossa sociedade. E nós temos que combater isso. Quais são os 3 tipos? Uns, o Chega fala muito. Os outros, falamos, mas assim. E os outros, quase é tabu falar. E vai por nível de riqueza. Principais subsídio dependentes. Aqueles que beneficiam do RSI, têm saúde, poderiam ser produtivos, não estão por opção própria.
não têm deficiência nenhuma, não têm problema nenhum, Optam simplesmente não querem facilitismo. contribuir. E porque o Estado Socialista lhes dá alguma coisa. Segundo, esta esfera de corrupção que beneficia das máfias da imigração, que beneficia das máfias no turismo de saúde, trazer grávidas para cá para ter apoio, etc. Tudo isso é uma máfia instalada que nós temos que acabar com ela. E depois vamos à terceira parte, os subsidiodependentes de PRR, onde o escândalo da Spinum Viva era o que tinha por trás, aqueles 100 e tal milhões de fundos atribuídos, onde nós olhamos e dizemos assim, há um tipo que os fundos agora são para energias renováveis. Opa, ele é especialista em energias renováveis. Este ano é painéis solares e ele é especialista em painéis solares. No ano seguinte é para eólicos e ele já é especialista em ventoinhas. A seguir é a produção de energia elétrica com ondas e uma tecnologia. E ele já é especialista em ondas também. Mas agora mudamos. Agora os fundos é para plantar morangos. E ele agora é especialista em morangos. Mas agora é para carros elétricos. Opa, ele agora também já é especialista em mobilidade e veículos elétricos. E agora é para plantar colmeias e abelhas. Ele também é. Opa, a apicultura agora também é especialista. Estes tipos representam a podridão do sistema. E onde é que eu aqui posso aportar valor? É fácil. É que eu nunca recebi 1 cêntimo do Estado português em nada. Em nada. Portanto, quando tu me perguntas a causa que defendes faz sentido para ti defender é coerente? Total. Porque eu nunca recebi 1 cêntimo do Estado português. Digo aqui publicamente que alguém demonstre algum dia que diz, olha, o Fred recebeu determinado benefício. Zero. Nunca recebi. Nunca. Em 43 anos de vida. Nunca. Zero. Mas é mesmo zero. Volto a dizer. Portanto, para mim, atacar esta gente é fácil. Porque nós temos de ter dignidade. Nós não podemos ter um país a saque. Quer dizer, e o problema, volto a insistir, nós muitas vezes desviamos as atenções para a imigração, para os muçulmanos, etc. Nós temos que resolver o nosso problema interno de podridão em Portugal. Qual seria a prioridade, Fred? Claro, Nós temos várias situações que são prioridades. Para mim, começa de forma tecnológica. Ok. Volto a dizer, para mim é muito claro há muitos anos que existem processos de auditoria e processos de controle que não podem e não devem ser geridos por seres humanos. Era assim enquanto não havia solução tecnológica. A partir do momento que há solução tecnológica, não faz sentido nenhum que a apreciação, a análise da atribuição de concursos públicos, de fundos europeus, de fundos de qualquer tipo, não tenham uma análise técnica definida por AI e por processos absolutamente claros Que iria ser ligados a máquinas. iria ter Totalmente. iria ser muito mais rápido. Claro, e muito, muito mais rápido, muito mais eficiente e muito mais justo, que é o mais importante. Certo? Porque é que isso não Cumpre, é aceito. Não cumpre, mas não Porquê é é que não aceito. querem? Sabes porquê? Porque iria, Vai ter a margem toda que existe para poderes meter a mão. porque iria, primeiro, os intermediários, eu sou uma pessoa que defende a desintermediação da sociedade em variedíssimos níveis, e para quem tem dúvidas se, do ponto de vista do Estado, A tal vocês veem, descentralização que lá nós está a mesma ideia que está colocamos presente. nisso. Portanto, a parte da desintermediação, ponto número 1. E atenção, passariam a haver empresas tecnológicas que serviriam as soluções tecnológicas. Portanto, o trabalho e as oportunidades de negócio transferem-se de um lado para o outro. Não precisam é de ser mecanismos de corrupção, são mecanismos de transparência e de justiça. A segunda questão, aceleraria os processos muito mais rapidamente, passarias a ter decisões quase instantâneas versus meses e meses e meses de decisão. aumentaria a Mas transparência. atenção, mas Porque facilmente tu poderias aceder a essa informação. a questão de tu investires em tecnologia para a distribuição da riqueza do Estado pela população é que iria criar a grande vantagem que quem está na podridão do sistema não quer. Qual é? Iguais oportunidades para todos. Todos poderiam concorrer de forma justa e de forma isenta, o que iria redistribuir as oportunidades. Hoje, Filipe, que ninguém se engane, vão ver a quem são atribuídos as grandes fatias. Adjudicação direta. As grandes fatias dos fundos europeus primeiro vão para organismos públicos. Portanto, é o Estado a dar dinheiro a si próprio. Mais de 50%. Depois, a seguir, 30%, 40% vai para os amigos.
As empresas que os amigos criaram. Exatamente. E depois sobra uma pequenina Fruto de uma fatia inside que chega information que aos jovens, que chega aos jovens empreendedores, que chega ao comum dos mortais. Uma solução tecnológica iria rapidamente redistribuir a atribuição de oportunidades. Porque tu, quando recebes 1 ou 2 ou 3 milhões de euros de investimento, é uma oportunidade. Uma oportunidade para crescer, uma oportunidade para desenvolver, uma oportunidade para criar postos de trabalho. vence quem apresentar a melhor candidatura. Exatamente. O processo que tu estás a fazer agora, que tu estás a caminhar agora, onde é que tu queres que isso culmine? Eu ainda sou relativamente novo. Portanto, tenho 43 anos. O que eu gostaria, e que assim acontecerá, se o povo me confiar essa responsabilidade, é ter a certeza que quando terminar um mandato, as pessoas, mesmo aquelas que votaram na dúvida, mas dizer, eu dei esta oportunidade, que ao final desses 4 anos as pessoas possam dizer, foi uma grande oportunidade dada, e de facto o trabalho, o empenho e a disciplina que esta pessoa trouxe a este território fez todo o sentido, e no setor da educação, da habitação, do desporto, da cultura, da saúde, o Conselho progrediu de forma inequívoca. Oh, Fred, mas eu não tenho dúvida disso. A minha pergunta ainda vai mais além, que é, depois disso correr bem, tens alguma ambição mais? Porque essa tarefa local, Achas que é fácil? eu acho que para ti, e com a visão que tu tens, e até porque eu traço-te um perfil político diferente de, se calhar, Do local. Eu sei, Filipe, mas deixa-me pôr a coisa assim, quase como uma confissão. Eu tenho muitos amigos meus que me dizem porque o poder local, porque o município e não o governo central. E se calhar este é o meu maior exercício e prova de humildade. Queres mostrar trabalho primeiro numa fase mais... Eu acho que numa escala mais pequena, entre aspas? nós devemos ser conscientes, devemos ser lúcidos e também humildes. E eu sei que a minha forma de trabalhar, a minha forma de ser, num município, consegue ter um impacto extraordinário. Pela forma que eu consigo lidar com as pessoas, liderar as pessoas, motivar as pessoas, fazê-las acreditar que vai acontecer e provar-lhes que vai acontecer, ser o primeiro a começar e o último a terminar. Tens mais controle em direcionar a tua energia? Não é só controle. Não, digo em direcionar a tua energia, porque depois É o direcionamento de energia, é a conquista da população, a dedicação, a proximidade. São coisas, repara, eu não tenho uma natureza elitista em mim. E eu acho que o Governo Central traz esse distanciamento como consequência. É impossível a um Primeiro-Ministro estar em todas as partes do território ao mesmo tempo. É isso que eu digo, quando ali podes Mas canalizar de forma direta. é possível a um Presidente de Câmara estar em todos os sítios, não vou dizer ao mesmo tempo, mas estar em todos os sítios de Bem forma organizado. regular. E ter uma equipa que garanta que estamos mesmo em todo o sítio. E Benavente tem, de facto, Potencial e desafio para tu começar esse potencial projeto. enorme, que não pode ser imediatamente tudo desbloqueado, porque isso não seria correto, mas a pouco e pouco desbloquear coisas nucleares e centrais que vão modificar a vida das pessoas rapidamente. Vou dar exemplos concretos, porque não é só conversa de político. Os políticos é que têm esta coisa, eu detesto isso. Exemplos concretos. O impulso habitacional. Em Benavente, a entrega de casas novas feitas com fundos do PRR nestes 4 anos é zero. Não há uma chave nova entregue. Ao contrário de outros municípios que andam a fazer agora, quase todas as semanas, uma inauguração, mais 20 fogos, mais 50 fogos, mais 100 fogos. Portanto, os municípios mais desenvolvidos Está-se a aspirar o prazo construíram casas de habitação de custo controlado, já não habitação social, e entregaram essas casas a quem? Aos jovens e às famílias produtivas que precisam de apoio. O que é que são famílias produtivas? Aquelas que contribuem, aquelas que recebem 870 euros, e tem o homem e a mulher que recebem 870 euros cada um, têm 2 ou 3 filhos a estudar e têm que pagar 1000 euros de renda. Isto é impossível viver desta forma. É onde a corrupção muitas vezes nasce também.
Porquê? Porque as pessoas são mal pagas, as pessoas precisam de ter melhores condições de vida para não terem a tentação de roubar. Que era o que eu dizia. Mais uma vez digo, tu tens os grandes ladrões, mas depois tens esta escala que é pequena em cada um, mas é massiva em muitos. Por sobrevivência. Por sobrevivência. Portanto, nós, enquanto Estado, temos que conseguir apoiar e suportar, estimular essas pessoas a quererem crescer, mas não lhes tirar o tapete, nem as colocarem dependentes de nós. Porque senão o processo não funciona. Portanto, esta é a questão do impulso habitacional e das famílias esportivas. Depois a educação. Tu não consegues ter. E a educação divide-se em duas áreas. Uma, o ensino obrigatório, outra, o ensino pós-obrigatório, portanto, universitário ou formação profissional. Tu não consegues ter nenhuma nação no mundo, nenhum município do mundo, sem um forte investimento na educação, na cultura e no desporto. Ponto final. Pode vir outro dizer outra coisa somente. Deem-me dados do contrário. O investimento em inovação é aquilo que te traz riqueza a médio e longo prazo a um território. Concordo. Olhemos para a história de Portugal. Portugal desenvolve-se, expande-se enquanto país, não foi enquanto andou o Dom Afonso Henriques aqui a expulsar os mouros. Isso foi só para termos a nossa terra. Isto expande-se quando tu tens um rei Dom Dinis visionário de mandar plantar milhares de árvores para teres madeira para construires caravelas. Quando tu tens zonas do país a plantar cânhamo, cannabis sem THC, basicamente, para teres as cordas mais fortes do mundo à data. Inovação. Investimento em inovação. E por fim, que tinhas tecnologia, um astrolábio, para ler as estrelas e conseguiste ter a orientação que os outros não conseguiam. Portanto, quando nós investimos como país verdadeiramente em inovação, foi quando nós conquistámos o mundo. Portanto, esta lógica inspiradora de que nós somos um povo inovador, nós não podemos, uma vez mais, aceitar sermos o subalterno da Europa e muito menos permitir que o Benavente seja os subalternos de Lisboa. O Ribatejo tem uma fortíssima tradição de tauromaquia. E tu não me perguntaste sobre isso, mas eu quero falar. Não te perguntei, até porque para mim é uma coisa um bocado... Percebo. Mas vou dizer o seguinte, mas devemos falar sobre isso de forma aberta. Sim, claramente que sim. E muitas vezes os meus amigos há mais tempo perguntam, Fred, mas tu vens do setor tecnológico, como é que tu vês agora a tua ligação à tauromaquia? A primeira coisa que fiz e faço, aliás, hoje é terça-feira que estamos a gravar este podcast, eu amanhã tenho a minha primeira tenta. Já vou explicar o que é engraçadíssimo. Portanto, para mim, para compreender tudo aquilo quando eu não nasci nos touros, não é? Foi disponibilizar os meus últimos meses para passar as minhas manhãs nas ganaderias, a tratar dos touros. E perceber, primeiro, a vida do animal, perceber porque é que o animal está ali, fazer as questões antropológicas, filosóficas, aquelas que eu gosto de fazer para sustentar o meu pensamento crítico. E não apenas e só falar com base no que eu ouvi dizer. Até porque já podia ser uma ideia pré-concebida. Exatamente. Eu quis ir ver. E preparei-me para duas coisas. Uma, alimentar os touros, portanto, com o maioral. O maioral é o responsável de tratar, de alimentar, de cuidar, de preservar, de mover os touros. Tal. E depois, aprender a torear com o capote e camelete. E amanhã é a primeira vez que vou estar de frente com o animal e depois mais tarde. Já abraçaste mais tarde isso publicamente, seriamente. Farei publicamente, mas amanhã é tipo treino para ver se estou bem ou mal. Repara, eu tive o cuidado de fazer aulas de passo doble, exatamente para ter a postura certa de um toureiro, quer dizer, se é para fazer bem. E quem me conhece sabe que se há coisa que eu tenho no meu ADN, na minha identidade, se é para fazer, então é para fazer com tudo. Eu não tenho a natureza de fazer mais ou menos. Portanto, tem sido quase todos os dias nas ganaderias, falar com os ganadeiros, falar com o maioral. O maioral é com quem aprendemos mais. Certo. Porque é o dia-a-dia dos touros, não é? O dia-a-dia dos animais. E vou dizer o seguinte,
Tu depois de perceberes aquilo, tu percebes o fundamento. E digo-te mais, a tauromaquia em determinadas esferas é mal vista e mal apreciada porque do lado da comunicação, do marketing, da imagem, da mensagem digital, está terrivelmente mal comunicada. Porquê? Porque não evoluiu, está numa bolha. E tem uma outra facção digital, que é contra, sem nunca ter visto, sem nunca ter estado, mas é contra conceptualmente, sem haver um contraditório que mostre o que aquilo é. Portanto, para mim o que eu quis foi expor-me a passar os meus dias, as minhas manhãs ali, perceber a lógica, perceber o porquê que se faz assim, perceber que aqueles animais têm uma qualidade de vida. Mudou a tua opinião? Mudou. Não, a minha opinião. É isso que eu tinha. Se Eu tinhas uma opinião nunca tive- formada, nunca tive uma opinião radicalmente contra, nem radicalmente a favor. Porquê? Porque eu não cresci nos touros. nunca me posicionei sendo contra ou a favor, mas realmente há ali uma situação Eu que acho- é estranha. A minha posição é sempre, eu quero conhecer o problema para perceber onde é que eu posso contribuir com alguma coisa para que isto melhore. Porque nos sítios onde eu sinto que não tenho nada a acrescentar, eu simplesmente saio, porque volto a dizer o que disse no início deste podcast. Eu quero sentir-me útil todos os dias. E na tauromaquia, claramente é necessário uma aposta numa transformação digital da comunicação de tudo aquilo. As pessoas não conhecem. E por não conhecerem, focam-se apenas e só naqueles 30 minutos que o touro está ali com as bandarilhas e naquela circunstância. Toda a vida, os 7 anos de vida pré, mais os 5, 6, 7 anos de vida pós, ninguém fala. E repara, a maioria dos touros, daquilo que eu tenho testemunhado, portanto, testemunho da primeira pessoa, não ouvi dizer, eu vejo, o touro tem um ciclo de vida de uma década, tem que comer, tem que ser tratado, etc, etc. E o processo é simples. Ele nasce, vive em condições ultra VIP, portanto, naquilo que pode ser um hotel de 5 estrelas para um animal, portanto, vivem praticamente em liberdade, com áreas de hectares enormes no campo inteiro, os primeiros 5 anos. Aqueles que são mais fortes e aqueles que têm mais pujança são selecionados para a arena, fazem a arena 20, 30, 40 minutos, voltam, são tratados e vão para semental. O que é semental? É tu seres colocado numa área de 5 ou 6 hectares com 5, 6, 7, 8, 9, 10 fêmeas Para procriar e para esses genes continuarem. motor até ao final da tua vida. Portanto, se nós formos olhar para o processo alimentar do animal que é criado e ao fim de um ano morre sem dignidade absolutamente nenhuma, comparado com este que tem 10 anos, É preparado para um momento e depois daquele momento continua a viver. mas não perdendo o raciocínio da questão da cultura. A tauromaquia é claramente predominante 6 meses do ano, portanto todo o verão. E depois temos uma série de outras atividades predominantes no inverno, porque o inverno não tem tauromaquia. E estamos a falar de um concelho assimétrico nessa matéria. Ou seja, o verão é praticamente todo dedicado com festas, etc, e romarias, mas todas têm ou vacada, ou largada, ou picaria, ou tourada mesmo. Pronto, a festa brava, não é? E depois os outros 6 meses do ano temos uma série de outras atividades que precisamos de potenciar. Onde Samora Correia e o Conselho de Benavente tem um tipo absolutamente excepcional chamado Joaquim Salvador, que é um ator, um intérprete, um músico, um cantor, um tipo absolutamente excepcional e que tem um grupo chamado Os Revisteiros, que precisamos de expandir isso o ano inteiro. Portanto, quando nós estamos num território onde não temos ninguém realmente de grande destaque, a coisa torna-se mais problemática. Ali não, ali nós já temos alguém para que possa formar outros. E nós precisamos dar condições a que isso cresça e precisamos de uma atividade cultural o ano inteiro. E não apenas nesta dimensão, e não apenas e só o inverno. Porque depois a tauromaquia absorve tudo o resto. Precisamos de dar diversidade
e garantir que as atividades culturais no concelho estão todas garantidas e não apenas e só sectarizadas desta forma. Fred, vou aproveitar isso para fecharmos, até porque já estamos aqui com 2 horas de conversa e não temos, e tu sabes como é que isto funciona, a autoridade digital para manter pessoas 2 horas inteiras é difícil, e até porque queremos que as pessoas realmente deem atenção a isto. Eu gostava que fechasses fazendo um apelo direto às pessoas que estão em Benavente e que possam beneficiar com este teu projeto. Pedir, acima de tudo, é naturalmente a confiança naquilo que estamos a apresentar. Mas diria que o principal pedido é para tentarem ter a sua mente aberta para acreditarem que existe uma transformação que é possível fazer. Porque a estagnação terá um fim, é o fim do dia 12 de outubro. Dia 12 de outubro às 19 horas marcará o fim da estagnação no concelho de Benavente, mas também em outros concelhos do Ribatejo. Em segundo lugar, que nessa transformação e nesse fim de estagnação existe um desenvolvimento económico, uma melhoria da qualidade de vida pela parte da habitação, pela parte do desporto, da cultura, da saúde, etc, etc, mas acima de tudo pelas iguais oportunidades que todos devem ter naquela parte do território e que é a minha visão no território inteiro, mas naquela situação específica no concelho de Benavente, porque nós precisamos de caminhar para uma sociedade com mérito, assente nos verdadeiros valores da meritocracia e não nos valores do amiguismo e do compadrio de alguém que governa há praticamente 50 anos. E as opções, quando nós colocamos em cima da mesa, são ou continuar os 50 anos, como está, que é assustador, ou arriscar em duas áreas. Uma, ou existe um PSD que se organiza para assaltar estes 50 anos e transportar os subsídios dependentes de RSI para subsídios dependentes de PRR. Portanto, mudamos o disco, mas ele vai tocar a mesma música, ou simplesmente pensar que existe um partido que neste momento já é líder no concelho e que tem um projeto sólido, consistente, dedicado, disciplinado, totalmente virado para as pessoas e para o desenvolvimento do concelho e para o conjunto de pessoas que quer ver o concelho desenvolvido, porque aqueles que não o querem continuam a votar CDU. Fred, muito obrigado por ter-te aqui novamente, numa outra versão, mas que continua a ser o mesmo Fred, na verdade, porque eu acho que a essência é a mesma. Certo. E isso é bom, ou seja, não te vejo mudar só porque estás a fazer um projeto diferente. Tens pelo menos mais 2 meses de muito trabalho, já estás a fazê-lo e vais continuar a tê-lo. Espero que corra bem, espero que esse seja quase um projeto piloto a título pessoal, que depois possas alargar ou até que sirva de exemplo para que outros possam agarrar, até porque eu vejo, se for essa a consequência, a tecnologia estar mais presente e começar a crescer, porque eu acho que isso é realmente o futuro, e digitalizar aquilo que hoje são processos que lá está, que geram depois a oportunidade da corrupção e da morosidade que existe em solucionar as coisas. Desejo-te votos de muito sucesso, Fred, que realmente te possa ter daqui a alguns meses para falarmos, se calhar, de forma mais específica e direta daquilo que está a acontecer. Que foram os primeiros 6 meses como Presidente da Câmara. Exatamente. Gostaria muito de ter aqui para isso, até porque é a segunda vez que cá estás e acredito que estejas para outros temas e para outros podcasts. Fred, muito obrigado. Obrigado. E, mais uma vez, muito sucesso, tá? Obrigado.